Hoje aqui no programa Desperte o Poder que Há em Você, um novo episódio chamado Quem é Você Além do Personagem? Eu tenho um tema muito importante para falar: despertar a consciência sobre a identidade verdadeira por trás das construções sociais. E para debater comigo, conversar comigo sobre esse tema, nada melhor do que o Palhaço Vareta. Chega aqui! Opa! Aê, meu amigo! Maravilha! Muito bom estar com você. Bom, pá! Muito bom estar no TV Humana com você, palhaço. Obrigado! Diga pra mim, então, faça um breve relato da sua vida. Como é que surgiu isso? O que é em relação à superação, à autenticidade, o impacto humano que a sua profissão traz pra gente? Fala pra gente. Vamos lá, eu começo contando como comecei a ser palhaço, foi assim? Isso, vamos lá. Então, ó, 1981, lá fui eu pro circo, que era armado ali no Sambódromo, atual Sambódromo de São Paulo, no AMB, e aí tinha a Academia Brasileira de Circo, que era a Academia Piulim de Artes Circenses, que é a primeira escola de circo no Brasil. E aí lá fui eu assistir o espetáculo, aquela coisa toda, e deixei meus pais enlouquecidos, que eu queria ir embora pro circo, eu queria ser palhaço, eu quero ser esse aqui, quero ser... E aí eu fui estudar. Meu pai deixou eu estudar escolas, habilidades, né, as artes circenses. Então eu fui fazer trapézio, cama elástica, acrobacia solo, até a arte do palhaço. Aí foi onde eu me identifiquei, né, de ver os personagens do circo e eu falar, eu quero ser esse daí. E era o palhaço. Então, e aí foi ali que comecei, né, a ter as primeiras experiências com a arte circense, com a arte do palhaço, né, a arte do sorrir. E aí me encantei. 10 anos de idade eu já estava no programa Bambalalão da TV Cultura. Circo Puxa, que bacana, hein? Que memória gostosa! Fazer o que eu faço até hoje desde criança, né? Então é assim, eu falo, eu comecei a trabalhar para criança quando eu ainda era criança. Então eu fazia shows, nós entrávamos em turnês, né? De fazer apresentações em outras cidades, aniversário da cidade, clubes, escolas, enfim. Mas eu era gurizinho, eu era uma criança, né? Então, aí hoje fala, nossa, Vareta, fala, não, eu trabalho desde criança, naquilo que eu gosto de fazer, que é alegrar os corações, alegrar as pessoas, né? Isso aí. Isso é muito bom, mas tem uma coisa para te perguntar. Você tem o eu externo. Sim. E o eu interno, o eu verdadeiro, que é o Gilson. Sim. Né? O Gilson, o Palhaço Vareta. Como é que lida com isso? Como é que você pode compartilhar pra gente? Esse não é um conflito, mas essa identidade interna com a identidade externa que você passa pra gente com essa alegria toda. Como é que você lida com isso? Como é que você transforma isso pra gente? Tá, eu acho que ambos se completam, né? Então tem o Gilson, que é uma coisa mais racional, mais formal, e o Palhaço Vareta, que é mais lúdico, né? Então eu acho que ambos andam assim paralelamente. Um completa o outro. Então tem assim aquele momento que o Gilson precisa agir com mais razão, e aí entra o Vareta para dar aquela equilibrada, né? Porque a vida da gente é assim, né? A gente somos esses sentimentos que permeiam a gente, né? Que a gente passa todos os dias, raiva, medo, tristeza, alegria. E isso o Vareta dá uma equilibrada, né? Porque, não é? Você está no trânsito, no carro, passa uma raiva ali. Aí você vai visitar alguém que está doentinho, fica triste. E aí esse equilíbrio que o Vareta traz assim à tona, né? Então você quando remete, quando você passa por essas emoções, né? Eu acho que o Vareta dá aquela equilibrada, né? Vem o lado lúdico, o lado de levar um pouco mais alegria nesses momentos difíceis, que são esses sentimentos de raiva, de medo, de surpresa, ou então do desconhecido, né? Legal. O público que está vendo a gente também deve ter o mesmo pensamento que eu tenho. Quando eu olho para um palhaço, eu acho que a vida dele, 24 horas por dia, é dar risada. Sim. Eu acho que o palhaço não tem sentimento. Né? A gente pensa que o palhaço não tem sentimento.
O palhaço só sorri, ele não tem tristeza, ele não tem amargura, ele não tem conta para pagar. Não é? Então essa cobrança deve existir também para você, né? Porque quem olha para você não quer ver outra forma, outra expressão que não seja de alegria. Exato. Como é que você lida com isso? Porque tem dia que você sai de casa, que você vai prestar um trabalho maravilhoso que você presta e você sabe que você não está bem. Sim. Qual é esse conflito? O que acontece? Como é que você transpassa isso para nós, para a gente não perceber que o Gilson não está bem e o palhaço Vareta está maravilhosamente bem? Então isso dizia o meu professor Piccolino, né? Eu fui aluno do Roger Avanzi, que é o palhaço Piccolino, e ele falava, o palhaço não tem direito de sofrer. Então, assim, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja com o coração partido, mas você não tem esse direito. O palhaço não tem o direito de sofrer. Então é onde que a gente busca esse equilíbrio, né? Então eu estou ali animando e tal, e aí a gente percebe alguma situação triste, uma situação desconfortável, e aí você procura mudar o foco, né? Então tem dá aquela desviada, né? Digamos, pula essa parte. Então é isso, eu acho que assim, situações e situações. Então o Gilson tem os momentos de fragilidade, de tristeza, mas é difícil. Eu digo, é muito difícil eu acordar um dia que eu não estou bem, hoje eu estou mal-humorado, estou irritado. Não, é muito difícil. Mas às vezes acontece. O que me entristece são cenas que eu vejo e eu fico triste, né? Por exemplo, alguma notícia, ou eu chego, deu ali deu ruim, a gente fala, ixi, deu ruim. E aí a gente realmente se abala um pouco, faz parte, né? Porque, como você disse, é o ser humano, é o Giz que está por trás do personagem, né? E aí a gente dá aquela silenciada, digamos, é uma vírgula, né? Eu falo, é uma vírgula na cena. Então você está em cena, opa, dá aquela respirada, sentiu essa emoção, passou, bora e já era. Muda o foco e vida que segue. Daqui a pouco a gente vai entrar num tema bem polêmico do trabalho dele, que é fantástico, né? Mas, o Vareta, esse momento que você tem externo, de alegria, de você estar num lugar, num ambiente, um hospital, seja onde for, que você pega essa alegria, que transforma o seu dia maravilhoso, sim, ele te ajuda quando você sai do personagem, quando chega em casa, ele te ajuda a minimizar os seus conflitos internos, os seus problemas? Porque você saiu de casa com um problema. Talvez tenha lá, aquele dia que não estava bem, saiu de casa, não estava legal. Sim. Foi trabalhar, foi prestar um serviço, foi fazer esse trabalho maravilhoso. E esse trabalho te deixou num dia tão gostoso, tão feliz, que quando você volta desse trabalho, quando você sai desse trabalho, você consegue assimilar isso para mudar o seu eu, que estava sofrendo um pouquinho, que não estava legal naquele momento? Isso acontece? Sem sombra de dúvida, com certeza, comprovadamente. É isso, é um trabalho transformador realmente. Então tem momentos que a gente sai, né, com uma expectativa e vem com outra, né? Eu acho que o palhaço tem esse poder de transformar, tem o poder de mudar, né? Então, e essa mudança acontece com a gente mesmo, né? Então é uma mudança interna e externa. Assim como a gente transforma um ambiente triste em alegre, nós também somos transformados, né? Eu, por exemplo, é raro estar triste, muito raro. É raro estar mal-humorado, acordar mal-humorado. Eu acho que é isso do palhaço, né? O palhaço traz essa essência do bom humor, da alegria, do bem-estar. Então é isso que eu procuro absorver, né? Eu procuro trazer o palhaço para a vida do Gilson de uma maneira leve, de uma maneira natural. E é isso. Foi o que eu falei, ambos andam paralelos. Mas eu, por te conhecer, eu conheço o Palhaço Vareta há muitos anos, não vamos chamar a gente de velho, mas a gente conhece há muito tempo. Eu, por conhecer você fora dos palcos, fora, sim, das telas, fora da luz, eu sinto que você, como Gilson, tem a essência do palhaço. Porque de 10 assuntos que a gente conversa, 11 são brincadeiras, 11 são alegrias.
parece que o Gilson incorporou de uma tal forma essa alegria do palhaço, que mesmo não estando atuando, está dentro de você. Eu sinto isso em você. Sim. E eu falo que em todos os momentos na sua vida, na nossa vida, a gente tem que ter alegria. Eu fico imaginando, imagina uma pessoa que trabalha numa funerária que todos os dias ela tem que lidar com a morte, com o desencarne, com alguém que já se partiu. Se ela assimilar para ela essa dor, imagine que ela vai chorar todos os dias, todos os momentos. Ela vai ser uma pessoa infeliz. Não é ser frio, mas é saber distinguir, né? Uhum. Mas eu sinto que o Gilson, que ele administra na vida dele a essência do palhaço. Sim, poucos me chamam de Gilson, viu? É família, amigos muito próximos. Então é exatamente isso. Eu acho que o Vareta está à frente do Gilson no sentido de aparecer. Simples assim. Então, o Vareta aparece mais do que o Gilson. E não que o Gilson seja menos ou mais, não, importantes. Mas eu acho que esse paralelo acontece e as pessoas me chamam mais de Vareta do que de Gilson. Então eu acho que o Vareta é mais presente do que o Gilson. E eu sou astral, eu sou alegria, eu procuro ser, pelo menos, né, o mais possível. Mas tem, claro, tem dias que a gente está meio amargo, está meio jururu, mas são poucos dias. Eu acho que o Vareta, ele cobre esse sentimento que o Gilson, de repente, tem. E aí, Vareta, então, a partir do momento que tá o Gilson ali triste, por exemplo. Vi uma cena ali que me chateou. Mas 30 segundos depois, e aí, Vareta, aí eu já, oi, beleza, tá tudo beleza, tá tudo lindo. Me chamou de Vareta, eu já atendo como Vareta, não como, e aí, Gil, você tá bem? Não, é assim, Vareta, e aí, oi. Então, é essa obrigação de eu estar bem, de eu ter, então, só que para mim não é uma obrigação chata, é uma obrigação maravilhosa, uma obrigação, então eu lido bem com isso, então eu não tenho esse conflito, o Vareta e o Gilson, não, hoje eu estou de Gilson, hoje eu estou de Vareta, não, eu sou o Vareta, eu sou o Gilson, e o Gilson é feliz, o Vareta também. Vareta, como é que surgiu, como é que você adotou esse personagem na sua vida? Por que o palhaço Vareta? Por que surgiu isso? Essa história de ser um palhaço e dedicar a sua vida de alegria para as pessoas? Então, aí foi assim, voltando lá na história do circo, minha família sempre me levou em circos, em teatros, em shows, enfim. E aí despertou essa vontade de trabalhar em circo, aí meus pais me pontuaram, olha, não é assim, porque eu queria viajar com o circo, morar no circo, enfim, eu fiquei enlouquecido. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer escola de circo, então aí meu pai, como eu sempre fui assim, muito forte, muito, né, veja bem, e aí ficou o nome de Vareta, ele já me chamava de Varetinha, você é um Varetinha, tal, e ficou esse nome artístico de Vareta com 2 T's, que eu adotei desde pequeno, meu pai me chamava de Varetinha e ficou Palhaço Vareta. E é isso, eu acho que despertou esse momento de eu querer ser um palhaço sem saber que era uma profissão. Eu não sabia que era uma profissão, que eu ia trabalhar em tantos segmentos com a figura do palhaço, né? E aí surgiu e até hoje. E como é que surgiu a história de você ir para a televisão? Porque eu sei que você foi para uma televisão aí que o dono era pesado, o dono era bom demais, né? Ainda ele faleceu, mas é bom demais, Silvio Santos. SBT, como é que surgiu essa história de você estar lá no meio da televisão? Então, aí eu comecei a fazer circo Bambalalão na TV Cultura e foram surgindo outros convites, né? Então eu fiz uma participação, Balão Mágico, fiz Pullman Júnior na Bandeirantes, até chegar no SBT. Eu tinha um comércio próximo ao SBT e aí recebi um convite de uma produtora, na época do Viva a Noite, com o programa do Gugu, e aí, vamos botar um palhaço ali no elenco e tal, e aí lá fui eu. Então é a época do Ivo Holanda, que era o Homem das 3 Pernas, o Batoré, que era o Ivan, ele fazia o personagem de um homem, de um jogador da seleção, ele fazia em câmera lenta, fazia toda aquela cena de câmera lenta, era o Batoré. E eu de palhaço no elenco, então junto com Mariette, Silvinha, Bugalu, Gugu.
Então... Você vai fazer muita gente lembrar dessa história, hein? Muita gente lembrar. Sim, Viva a Noite, bons tempos de Viva a Noite. Gravávamos nas quintas, às quintas-feiras à noite, lá no estúdio da Taliba Leonel, e passava no sábado, né? Então foi um momento, eu tinha 15 anos de idade, 15, 16, 1987, 86, 87... Gugu Liberato, Viva a Noite. Viva a Noite! Viva! Viva! Foi aí que eu fui pro SBT. E aí depois fui pro rádio, fiz cinema, enfim, vai. Uma das coisas muito interessantes no Palhaço Vareta, eu percebo assim, quando você fala num palhaço, você tem inúmeros famosos, maravilhosos palhaços que já passaram, que estão aí na mídia, mas que eles sempre seguem um único caminho. Eu percebo essa diferença, porque você é uma pessoa muito eclética. Você não trabalha só, por exemplo, numa emissora de TV, ou num rádio, ou num circo. Você abriu um leque de informações que agora vocês vão entender o que esse Palhaço Vareta faz em relação ao fator humano. Esse leque de pessoas que você trabalha, de locais que você trabalha. Eu queria que você falasse um pouco para mim desses locais. Aonde você vai? Aonde você já foi? Qual o seu trabalho? O que diferencia do Palhaço Vareta daquele palhaço tradicional que sobe no picadeiro, faz seu show e vai embora para casa? É isso. Vamos falar para o nosso público. O que diferencia isso? Boa, boa. Legal, eu acho assim, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar de palhaço profissionalmente. E aí foram surgindo convites, né? Ah, Vareta, vem fazer... Eu comecei animando festas também, né? Então, não só na escola de circo, no circo, me apresentando em circo, depois teatro. E aí foram pintando convites. Por exemplo, eu fui desfilar em 1995 na Gaviões da Fiel. E em 94 eu fui fazer o show em outubro, para o mês das crianças, na quadra da Gaviões. E o carnavalesco estava lá, ele que tinha decorado toda a quadra, alusivo à festa das crianças. E aí terminou o show, ele foi lá no camarim e falou: "Ô Vareta, adorei o seu show, gostei, aquela coisa toda. Você não quer desfilar com a gente o ano que vem? Porque o samba enredo vai falar: é carnaval, sou rei do riso, vou gargalhar aquela alegria, lavar a alma com o som da bateria. E nós vamos botar um palhaço na avenida, né? Porque consta na letra do samba enredo a figura do palhaço. Eu nunca tinha desfilado no carnaval, para mim foi uma surpresa, foi uma novidade. Eu já tinha feito inúmeras animações de festas, mas numa avenida, num carnaval, palhaço ali, num carro alegórico. E eu fui desfilar com a minha turma, né? Fomos ali em 1995 e foi um sucesso, ganhamos, foi campeão, né, aquele ano, a Gaviões, e aí eu não parei mais. Então eu desfilei na X9, eu desfilei na Imperador de Ipiranga, desfilei na Vai Vai, desfilei, praticamente de São Paulo, acho que foram quase todas, mas sempre levando a figura do palhaço. Então tinha temas diversos. Então foi o ano que o Chitãozinho e Chororó foi homenageado pela X9, então eu saí no carro dos amigos do Chitãozinho e Chororó, porque eles se apresentavam em circo. Então eu fui representar o circo na figura do palhaço no carro dos amigos do Chitãozinho e Chororó. Depois fomos falar da sustentabilidade, aí eu saí de palhaço de espantalho na Acadêmicos do Tucuruvi. Então assim, são várias linguagens que o palhaço tem, né? Então eu fui trabalhar no rádio, na Rádio Capital, repórter da Alegria, Palhaço Vareta. Então eu fui repórter externo, entrevistando personalidades, profissional do dia, visitando a casa das ouvintes, indo no aniversário das ouvintes, de artistas. Enfim, era um segmento também diferente, porque um palhaço no rádio, o Arrelia já tinha tido programa no rádio, né? Mas aquele no estúdio, tá mais externo, um palhaço, repórter, então foi meio que inédito também, uma outra linguagem que eu experimentei. E no circo? No circo eu já me apresentei, nunca trabalhei num circo, assim, viajando com o circo, morando em trailer, não. Só me apresentei. Então eu tive o prazer de me apresentar diversas vezes no Circo Espacial, Circo Vostok, o próprio Circo Bambalalão. Mas o circo, eu acho que, para nós que estamos lá aplaudindo, eu acho que a figura do palhaço é a figura mais esperada.
A figura, porque ela o tempo todo é só alegria. O Sim. circo tem momentos de, não de tristeza, mas de suspense, de apreensão. Sim, o Né? trapézio. Né? Mas o palhaço é um momento que todo mundo espera. Exatamente. Né? E o que é para você olhar para uma criança, ou mesmo para um adulto, porque a gente não deixa de ser criança quando a gente cresce, né? A gente leva isso também. Sim. O que é olhar e ver aquele sorriso, que a mensagem que você está passando, o que é, né? Porque às vezes você pode estar com uma pessoa que estava até doente, Sim, que não está bem, que não está passando legal, a criança não está bem, ou chorou, ou não queria ir, de repente te viu, né? O que é essa emoção? Como é que descreve uma emoção dessa, né? O que você está passando ali? Eu acho que isso não tem preço, é uma que todo mundo fala, né? Ah, essa vareta, que legal, essa alegria não tem preço. E realmente não tem preço. Eu acho que a alegria, o palhaço é para todas as idades. Então, não só as crianças adoram, mas os adultos adoram também, porque os adultos foram criança. Sim. Né? Então, eu acho que esse momento é mágico, é um momento tão gratificante, tão legal, né? Eu acho que paga todos os salários, né? Possíveis e impossíveis, assim, alegrar uma pessoa, essa é a minha realização. Né? Eu me sinto muito feliz quando eu vejo a pessoa feliz, quando eu consigo transformar, às vezes, através de um abraço ou um olhar, não precisa nem tocar. Eu acho que o olhar já é transformador, né? O palhaço tem aquela coisa do olhar, sentir e agir. Tá. Né? Então, às vezes, você só basta olhar. A pessoa está ali, tristinha, você olha, dá um sorrisinho, faz uma mímica, aí a pessoa já te olha diferente, daqui a pouco ela está sorrindo. Mesmo na dor. Agora é o momento que eu acho mais delicado na vida do palhaço vareta. Ele já me confidenciou algumas coisas que às vezes dá um nozinho na garganta a gente entender e conseguir assimilar o que ele faz. Palhaço vareta, né? Como surgiu trabalhar num local que emana tristeza, né? Como é que você transforma essa tristeza em alegria? Então me fala para o nosso público, quais são os locais que você vai, que já foi, são muitos, que você pegou a tristeza e transformou em alegria e que faz até hoje? Conta pra gente, né, desses locais. Então, nós vamos fazer uma apresentação em Lavras. Fala um pouquinho mais alto, só por causa Então, fomos fazer uma apresentação em Lavras, e aí chegando lá, era um orfanato, e tinha algumas crianças que passaram por um procedimento naquela semana, uma criança que engoliu uma moeda, a outra que foi fazer uma cirurgia de apêndice, de apendicite e tal. E aí terminou a apresentação, chegou o assistente social e falou: olha, tem 2 crianças que essa semana precisou ser internada para passar por um procedimento. Vocês não poderiam ir lá visitar essa criança aqui no final da rua, tal, na Santa Casa? E aí fomos. Chegou lá, foi encantador, porque não visitamos só aquelas 2 crianças que estavam internadas, acabamos visitando o hospital inteiro. Né? Outros pacientes que estavam, então acompanhantes saíam no corredor e falavam: vem visitar minha avó adora palhaço. E eu tinha 10, 12 anos de idade. E aí foi uma experiência assim maravilhosa, porque saímos do palco e fomos para um outro ambiente sem ser palco. E aí, como é que a gente faz? E aí fizemos. Ali aconteceu uma integração, uma interação, uma performance, uma brincadeirinha, aí você vai se equilibrar numa corda bamba que não existe, aí começou a graça ali dentro de um hospital. E dali eu não parei mais, porque foi encantador, aquilo me contagiou de uma tal forma que é justamente, né, transformar a tristeza em alegria, a dor, né, amenizar aquela dor, que seja aqueles minutinhos, segundinhos, né? E foi transformador, foi muito importante para mim. Eu acho que essa alegria que me fez continuar, né? E aí você foi para quais lugares além desse? Aí começou, né? Uma maratona de lugares fantásticos. Aí eu visitei diversas patologias, né? Fui para crianças com síndrome de Down, com autismo. Aí eu visitei o Instituto do Câncer. Fui visitar uma associação, que é a Associação de Apoio à Criança com Câncer, isso há 30 e tantos anos atrás. Eles comemoraram esse ano 40 anos, e eu estive
logo no comecinho dessa associação, que fica na Borges Lagoa, existe até hoje a ACC, Associação de Apoio a Crianças com Câncer, que eu conheci meu afilhado, que na época se tratava de uma leucemia, bem agressiva, por sinal. Ele tinha 6 anos de idade, e aí eu acompanhava as crianças em passeios, né? Alguns já estavam em cuidados paliativos, e aí vinha um grupo de palhaços, de voluntários, para alegrar essas crianças com os seus familiares. E aquilo tudo foi encantador, foi motivador, e falando, opa, eu quero estar mais presente nesses momentos, nessas festas, nesses encontros. E aí foi surgindo. Então fui Casa de Davi, Casas André Luiz, ACD, ACC, Amigos do Coração, a VOC, que é a Associação das Voluntárias do Hospital das Clínicas. Então assim, foram pintando diversos convites, e eu fui atendendo na medida do possível, né? E até hoje eu estou aí, na ativa. Crianças com dos ossos que você me falou? Aí tem um projeto lá no Horto que é muito interessante, que é o PIV, o Projeto de Incentivo à Vida, que são crianças popularmente chamadas com a doença de ossos de vidro. Isso que não é fácil assimilar. Eu só de escutar já sinto essa emoção. Imagine quem está lá, né? E eu imagino que todos esses lugares que você foi, que vá até hoje, né? Porque hoje a vida dele é isso, correr nesses lugares. Você pega pessoas quase terminais ou fase terminal. Como é que é você lidar com isso? Porque quem não está preparado, olha, uma pessoa que está naquela situação, realmente desmonta. Muitas vezes assimila, né? E você tem a obrigação de não assimilar para você. Sim. Porque são momentos difíceis. Você me contou há pouco tempo de uma criança que faleceu. Então você chega nesse local e o que eles estão fazendo? Estão esperando? Tem gente que está te esperando. Está esperando o palhaço Vareta chegar? Sim. O que transforma, né? Porque eu já vi na televisão, as pessoas vão, às vezes tocam um violão, cantam uma música, muda, mas muda mesmo o ambiente, muda o que a pessoa está sentindo, ela deixa de sentir naquele momento aquela tristeza, porque quem está lá realmente está triste, porque quem está no hospital está triste, quem está numa casa dessa está triste. Sim. Isso muda mesmo, o palhaço, o Vareta faz essa mudança na pessoa, transforma? Sim, comprovadamente, transforma. E é imediato, não é assim depois a pessoa se alegrou. Pode ser, mas no momento ela se alegrou. Naquele instante veio o sorriso, veio a mudança de estado, né? A pessoa, eu acho que faz muda o foco, né? Faz uma reflexão e dali você desvia, você acaba desviando aquele momento para um momento lúdico, um momento transformador, que você vai resgatar do que o senhor mais gostava de brincar. Né? Ele está sentindo uma dor ali, mas ele vai, eu gostava de jogar bola, de empinar pipa, poxa, que legal. Então isso estimula, eu acho que isso faz com que a pessoa saia daquele estado emocional, carregado, enfim, de dores e tal, e vai para um estado mais ameno, vai para aquela sensação de bem-estar, de estar feliz. Então acho que você aguça, você dá sabe quando você liga um botão? Sim. Então você está assim, o botão se animou, né? Ligou, despertou. É isso, o palhaço desperta. O palhaço tem esse poder de tocar no seu inconsciente, naquilo que está adormecido. E quando você não está bem, que você chega num ambiente desse, como é que é para você? Eu não estou bem, hoje eu não levantei bem, estou com problemas. Sim. E eu chego nesse ambiente que é carregado, que é um ambiente triste, infelizmente. O que faz isso para você? Então, mas aí você vai, né, com esse sentimento e você se transforma automaticamente do jeito que você aplica, né, essa técnica do palhaço, né, e você recebe também. Então é uma mão dupla, né? Você dá e recebe. Essa alegria que você recebe te transforma também? Nossa, te ajuda na hora que você volta para sua casa? Exatamente. Você está renovado. Olha que coisa fantástica, gente. É um bálsamo. Você dá e recebe muito mais do que eu falo. Eu sou uma pessoa que distribuo alegria, mas eu recebo muitas alegrias de muitas pessoas. E eu sou uma só. Incrível, né?
Né? Palhaço Vareta, eu tenho 3 perguntas para te fazer, mas eu quero te fazer um pedido antes de você deixar de ser o Palhaço Vareta para se tornar o Gilson nessa entrevista. Boa. Como Palhaço Vareta, o que você diria para nós? Qual a sua mensagem como palhaço, não como Gilson, para que a gente possa administrar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas perdas? Fala para o nosso público, o que você sugere para a gente, o que você pode falar de legal para a gente poder dormir e falar, caramba, olha o que eu escutei desse palhaço. Legal, então. Uma certa vez um amigo meu se internou para fazer um procedimento cirúrgico e eu fui visitá-lo de palhaço e ele, ai, Vareta, começou todo chororoso. Estava com a esposa ali no quarto e ele estava todo chororoso. Ai, Vareta, eu vou passar por um procedimento, eu estou com medo, eu estou preocupado. Não, você vai tirar de letra, isso aí é de boa, eu posso operar você. Ainda brinquei e tal. E ele insistiu e ficou juru, estava meio chororoso, preocupado, enfim, tenso. Aí eu falei para ele, pega o sorinho aí, ele estava com o sorinho, com acesso, né? Falei, vamos dar uma volta comigo. Aí eu levei ele na UTI e ali ele viu umas cenas e falou, nossa, eu tô ótimo, eu tô bem, eu tô andando, tô falando, e ele viu quadros que fez ele refletir que ele estava ótimo. Então é isso, eu acho que você olhando para trás, você vê situações piores que a sua. Então, se estamos conversando, se você está me ouvindo, é porque você está ótimo, você está muito bem. Então não tem motivos para a gente chorar, se reclamar, porque nós estamos maravilhosos. Né? Eu acho que a saúde é o nosso bem precioso. Quando a gente perde ela, aí é dolorido. Que mensagem, pessoal, que mensagem. Agora o Palhaço Vareta vai se despedir aqui mesmo, pode se caracterizar, porque eu vou falar agora com o Gilson. Pode tirar Tá o chapéu. bom, aí tira o narizinho. Agora o Gilson vai entrar em ação. É o outro lado do negócio. Verdade. Vamos lá. Tcharam! Tá aí. Vamos lá. O chapéuzinho pode ficar, né? Pode. Aí. Pode ficar. Gilson, Vamos lá. qual o seu maior desafio profissional, sabendo que você pode ter algum conflito? Qual o seu maior desafio profissional como Gilson hoje? Tá. É caracterizar mais ainda o palhaço, fazer outras obras, fazer outras atividades? Qual é o desafio? O que você espera ainda do Gilson como profissional? Tá. Eu acho o seguinte, a minha realização já existe, então eu sou realizado profissionalmente, sou muito feliz, eu acho que eu nunca almejei fama, ser famoso, sucesso, não, nunca quis. Eu acho que sempre foi suficiente para mim fazer o que eu gosto e amar o que eu faço, né? Eu tenho que amar o que eu faço e fazer o que eu gosto, tem que ser prazeroso. Então eu digo, quando eu vou para uma animação, para um evento que seja 10 pessoas ou 10 mil pessoas, é a mesma intensidade, eu acho que não muda, eu não tenho essa diferença de público, de situações, pode ser num hospital, pode ser num ginásio lotado. Eu acho que não difere. Eu acho não, eu tenho certeza, não difere. O que difere são os resultados, né? Os resultados são semelhantes. Então, você vai animar 10 pessoas, 9 se animaram. Legal. Você vai fazer uma apresentação para 10 mil pessoas, 9 mil se alegraram, 1.000 não deram a importância que deveriam dar. Então, é essa a realização. Eu acho que o Gilson é realizado, o Vareta complementa, tem um trabalho legal, bonito, nobre, tudo bonitinho. E os desafios são esses. Eu acho que a vida nos proporciona esses desafios e isso é que nos estimula, né? Isso que nos faz viver. São esses desafios. Então, se você falar para mim, Vareta, agora nós vamos propor uma animação trem. Vamos viajar de trem, você vai ter que animar os passageiros do trem. É um desafio, nunca fiz isso. Né?
Nunca fiz. Então vamos fazer? Vamos fazer. Eu acho que eu posso fazer isso. Ah, agora vamos fazer um voo. Um tempo atrás, eles faziam um voo da alegria. Então tinha uma companhia de aviação que levava as crianças com câncer para fazer um voo da vida. Era um voo da vida. Iam palhaços, acompanhava as aeromoças, aí o piloto falava, chamava, depois as crianças iam conhecer a cabine do piloto e tal. Então são segmentos diferentes. Imagina assim, os palhaços fazendo um voo pela vida com crianças portadoras de câncer, junto com os seus familiares, enfim. Talvez seria um último voo daquelas crianças, né? Então era desafiador, né? Eu não pude ir, mas olha que legal. Você imagina, era uma coisa fora da animação, fora do circo, fora dos palcos, né? Alegrar um voo. Então eles faziam um voo daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, só para alegrar essas crianças, para ter esse momento de alegria, de um passeio, né? Então tira eles do leito e vão fazer esse voo com os palhaços, com os voluntários. Então é uma coisa motivadora, né? É uma coisa... Bacana. Ô Gilson, você quando não é o palhaço Vareta, agora o Gilson que está aqui, o palhaço era mais bonitinho, né? Ô Gilson, você quando não é, você está no seu hall de amizades, os seus parentes, você lida com a emoção dos outros. Aí você tem a emoção de alegria, de encontrar um amigo, de abraçar, faz tempo que você não vê. E você tem um momento daquele amigo que acabou de perder um pai, uma mãe, que você se envolve no emocional, que você chora, que você sente, aquele amigo que você perdeu, ou que infelizmente aconteceu um acidente grave, perdeu um parente. Então você acaba se envolvendo com a emoção dos outros, a emoção dos amigos. E como é que você faz isso para se reconectar? Porque você tem as suas emoções pessoais importantes para você, e você já vem com uma carga. Aí é diferente, porque como palhaço Vareta, você foi com uma carga ruim naquele momento, trouxe uma carga positiva, bonita, que assimilou e você trouxe e deu aquele relaxo, você ficou bacana, você vai dormir feliz porque você realizou, viu uma criança, viu um senhor de idade, viu um doente se restabelecendo, sorrindo, mesmo com todos os problemas. Agora não, ao contrário, agora você acabou de encontrar um amigo que ia perder um pai, que você foi no velório, que perdeu um parente. Como é que você faz para se reconectar com o seu momento pessoal, com os seus valores pessoal? Como é que você faz isso agora, como Gilson? Como é que é isso? Tá, e você tira da caixinha então, né? Não tem aquela reserva de combustível no carro. Então você enche o tanque, mas quando acende a luzinha você ainda tem mais 10 quilômetros, mais 20 quilômetros para rodar, não é assim? Então é assim, eu vou lá na caixinha que está cheia de alegria e eu procuro resgatar essa alegria que naquele momento está difícil. Mas eu não me permito ser contaminado com a tristeza, com a dor do outro, a dor, claro, a gente sente, mas eu não permito que isso vá me contagiar. Isso foi com o tempo que você foi adquirindo, né? Porque eu acho que no começo devia ser muito difícil. Então até hoje é difícil, né, Bruno? É difícil porque a gente não quer ver, mas a gente acaba vendo, acaba sentindo, mas não se permitindo que aquilo faça parte de você, né? Então é uma coisa externa, não é uma coisa sua. Mas, claro, você sente, você é humano, mas não se permita com que aquilo vai te destruir, vai te deixar para baixo, acabou o dia para mim. Não, o dia tem 24 horas, você tem o direito de chorar, mas não 24 horas. Não 24 horas. Tem alguma versão que está atrás do seu sorriso? Tem alguma versão que te faz ficar em silêncio? Ou você realmente explana e coloca para fora tudo isso? Tem alguma versão que ninguém sabe, que o Vareta passa e que o Vareta esconde por trás daquele sorriso? Ou do Gilson, tem isso? Tem. Tem um momento que que eu saio de um atendimento, por exemplo, e vou para casa. E esse espaço de ir para casa,
que as pessoas estão me esperando em casa, é o espaço de dissolver essa emoção. É o espaço de digerir e dissolver da melhor maneira possível. Então, por exemplo, vem os flashes na cabeça daquele dia, né, das cenas que eu presencio, e aí eu vou, num espaço de tempo, eu vou para casa ouvindo uma música, ou fazendo uma reflexão, um silêncio, e eu gosto de estar comigo. Eu gosto de... A minha melhor companhia sou eu. E então eu gosto de ficar comigo nesse momento. Eu gosto de silenciar, não apagar, né? Eu acho que a memória ela é para sempre, né? Só que eu não permito que eu leve para casa aquilo que eu vi de ruim. Ótimo. Então Ótimo. eu dou uma digerida, eu dou uma... É aquela vírgula que eu te falei, né? No começo, assim. É um momento da vírgula, momento da reflexão, momento de dissolver as coisas ruins que aconteceram naquele dia, os flashes, as cenas que eu presenciei. Ótimo. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Gostaria de passar muito mais tempo com essa entrevista. E eu queria que você agora, como Gilson, deixasse uma mensagem de positividade, de alegria, porque a alegria que emana tudo no seu caráter, na sua alma, né, sua aura. Eu queria que você passasse para o nosso espectador aqui uma mensagem. Boa. Como Gilson, não como Vareta que você já deixou, agora é como Gilson. Ótimo, olha, como Gilson eu digo para você fazer aquilo que você ama. Faça o que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. Não importa o quanto você será remunerado por isso ou não remunerado. Mas faça aquilo que você gosta, aquilo que você ama, proporcione alegria e bem-estar para as pessoas, porque aí está o segredo da felicidade. Quando você proporciona felicidade, bem-estar para as pessoas, automaticamente você vai ser feliz. Ótimo. Antes que eu termine, Querido, Palhaço Vareta, obrigado por estar comigo aqui. Obrigado você. Fantástico a sua vinda. Obrigado. A sua mensagem que realmente, olha, toca no coração. Tá? Obrigado. Finalizando o nosso trabalho hoje, gente, espero vocês que nos assistem no próximo episódio para falarmos, né, do momento, da mensagem de vida que a gente vai passar para você. Desperte o poder que há dentro de você. Eu, Bruno Macri, aqui na TV Humana. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.